Fala nação, o Flamengo entrou em uma pausa nos jogos, mas os bastidores estão pegando fogo. Tem presidente do Flamengo criticando duramente a FIFA, titular do elenco entrando na mira do River Plate, Luiz Araújo despertando interesse milionário do exterior, Thiago Almada voltando à pauta da diretoria, uma estatística impressionante do Léo Pereira antes da Copa do Mundo e ainda um jogador que abriu mão das férias para tentar dar a volta por cima no Mengão. E olha, uma dessas notícias pode mexer diretamente com o elenco para o segundo semestre. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e fica até o final porque tem muita informação importante para a nação rubro-negra. Vamos começar. O presidente Luiz Eduardo Bap, o Bap, fez duras críticas à FIFA por causa dos valores pagos aos clubes que cedem jogadores para a Copa do Mundo. O Flamengo é atualmente o clube brasileiro com mais representação na competição. Ao todo, são 9 atletas convocados por 4 seleções diferentes. Pela seleção brasileira estão Danilo, Léo Pereira, Alexandre e Lucas Paquetá. Pelo Uruguai, foram convocados Arrascaeta, De La Cruz e Varela. Além deles, Carrascal defenderá a Colômbia e Gonçalo Plata representará o Equador. Mesmo com todas essas representatividades, BAP considera injusto o modelo de compensação financeira da FIFA. Segundo ele, os clubes investem milhões em seus atletas, arcam com salários elevados durante todo o ano e recebem apenas cerca de $5.000 por dia pela utilização do jogador. Na visão do presidente rubro-negro, o clube praticamente não tem voz para discutir valores ou critérios de compensação. E aí, nação, vocês concordam com o BAP? A FIFA deveria pagar mais aos clubes pelos jogadores convocados? Mas enquanto alguns jogadores valorizam ainda mais seus nomes na Copa, um titular do Flamengo pode estar sendo observado para deixar o clube. O nome da vez é Augustin Rossi. Voltou a ser assunto no mercado da bola. De acordo com as informações divulgadas pela ESPN, o River Plate demonstrou interesse na contratação do goleiro argentino. O clube de Buenos Aires busca alternativa para o setor e vê Rossi como uma opção interessante. O curioso é que o River Plate não é o único interessado. Nas últimas semanas, o Beşiktaş da Turquia também apareceu monitorando a situação do arqueiro rubro-negro. Apesar disso, o Flamengo já recusou investidas anteriores e não recebeu nenhuma proposta oficial recentemente. Rossi tem contrato até dezembro de 2027 e segue como titular absoluto da equipe, mas sabemos que o futebol muda rapidamente. E embora o goleiro tenha acumulado críticas de parte da torcida em alguns momentos da temporada, e justa, ele continua sendo um dos nomes mais valorizados no mercado internacional. E agora eu quero saber a sua opinião. Se chegasse uma proposta alta pelo Rossi, você venderia ou manteria o goleiro para o restante da temporada? E falando em mercado da bola, outro jogador do Flamengo também está despertando muito interesse. E quem é? Luiz Araújo. O Luiz Araújo voltou a entrar no radar do clube do exterior. Segundo o jornalista Rudi Galete, o Al Sadd do Catar trabalha para oferecer um contrato de 3 temporadas ao atacante rubro-negro. Além dos catares, o Beşiktaş também acompanha de perto a situação do camisa 7. Luiz Araújo vive uma fase de valorização. Depois de recuperar protagonismo dentro da equipe, o jogador voltou a ser observado por clubes estrangeiros e pode receber novas investidas após a Copa do Mundo. Internamente, o Flamengo considera Luiz Araújo uma peça importante por ser versátil e ter capacidade de atuar em diferentes funções no ataque. Pois qualquer negociação dependerá de uma proposta realmente muito forte. A tendência é que qualquer avanço aconteça somente após a Copa do Mundo, mas o fato é que o interesse existe e o jogador está valorizado no mercado. E atenção, porque agora chegamos em uma notícia que pode mexer bastante a torcida rubro-negra. O Flamengo não desistiu de Thiago Almada. Mesmo após uma negativa inicial, a diretoria continua trabalhando nos bastidores para tentar convencer o meio argentino. Segundo informações divulgadas pelo Bola VIP, José Boto segue empenhado em encontrar uma fórmula que torne a contratação possível. Thiago Almada é um nome muito bem avaliado internamente. O argentino teve passagem de destaque por futebol brasileiro e é visto como um atleta capaz de elevar ainda mais o nível técnico do elenco. A diretoria entende que algumas saídas podem acontecer na próxima janela e, por isso, já trabalha com alternativas para reforçar o grupo. A negociação é considerada difícil, mas o Flamengo ainda não jogou a toalha. Agora me fala aqui nos comentários, você acredita que Thiago Almada seria uma contratação do tamanho que a torcida espera? Comente aqui, eu estarei olhando cada mensagem sua, beleza? Enquanto o mercado se movimenta, um jogador do Flamengo chega para a Copa do Mundo com uma marca impressionante. Quem é?
é o Léo Pereira. Aparece entre os atletas com mais minutagens jogadas nos últimos 12 meses. O zagueiro rubro-negro soma 5.829 minutos em campo e ocupa a quarta posição no ranking que reúne jogadores de todo o mundo presentes no Mundial. Na lista aparecem nomes importantes como Vinícius Júnior, Kimmich, Van Dijk e Vitinha. Isso mostra o quanto Léo Pereira se tornou fundamental para o Flamengo nas últimas temporadas. Por outro lado, especialistas alertam que a alta carga de minutagens pode aumentar o risco de lesão, especialmente em uma competição disputada sob temperaturas elevadas. Mas para o jogador em si não é problema, porque o clima aqui do Brasil se associa basicamente ao clima lá dos Estados Unidos e até pior. E outra, mesmo sendo reserva na seleção brasileira, nesse momento, o defensor chega valorizado e com moral com sua regularidade. E para fechar o vídeo, uma atitude que chamou bastante a atenção da torcida. Saúl decidiu antecipar seu retorno ao CT do Flamengo, mesmo durante o período de férias. Segundo informações de GE, o meia espanhol apareceu antes da representação oficial para realizar trabalhos físicos específicos e melhorar sua condição para o segundo semestre. Desde sua chegada ao Flamengo, Saúl enfrentou diversos problemas físicos e ainda não conseguiu mostrar todo o futebol que apresentou na Europa. Agora o jogador demonstra comprometimento e vontade de mudar esse cenário. Outro atleta que também esteve trabalhando no CT foi Léo Ortiz, que segue focado na sua recuperação física. A atitude dos dois jogadores mostra que o elenco está levando muito a sério os desafios que o Flamengo terá pela frente. O rubro-negro segue vivo na Libertadores, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e ainda terá uma sequência decisiva de jogos após a pausa da Copa do Mundo. Agora eu quero saber da sua opinião sobre todas essas notícias. Você venderia o Agustín Rossi, goleiro do Flamengo? Luiz Araújo deve permanecer e Thiago Almada seria o reforço ideal? E aqui eu gostaria de saber o seguinte: você concorda com as críticas do BAP à FIFA? Então deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou ler tudo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhuma notícia do Mengão. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!